Olá, veja agora o Jornal Panorama, que traz as notícias do Parlamento Capixaba para você. E esses são os nossos destaques de hoje. Acordo técnico entre a Assembleia e a Associação das Câmaras vai permitir ao Legislativo Estadual ajudar na qualificação de vereadores e de servidores municipais. Deputado comenta a retomada da discussão no Conselho Nacional de Justiça sobre o fechamento das comarcas no interior. A audiência pública da Comissão de Cidadania discutiu as condições atuais de emprego. Veja agora como foi o segundo dia de trabalho da semana em plenário. Quem traz os detalhes é a repórter Patrícia Bravin. No expediente da sessão desta terça-feira, começaram a tramitar 4 projetos de lei e 18 indicações foram sugeridas ao governo. O deputado Coronel Alexandre Quintino pede ao Estado a recuperação do Trapiche, que fica em Marataízes. O monumento foi construído no ano de 1866 como um armazém, ponto de exportações e importações, tendo recebido a visita do imperador Dom Pedro II. Uma indicação para que o Estado possa proceder à manutenção das paredes que ainda restam lá, um monumento histórico denominado Trapiche. Trapiche foi um local ali localizado, próximo ao porto da Barra do Itapemirim, e era um local destinado a ponto de vendas, era uma coletoria, inclusive, era um prédio muito imponente e que hoje ficou apenas ruínas, e essas ruínas, a cada dia que passa, infelizmente, elas estão caindo e estão deteriorando. É necessário, então, que haja uma preservação dessa história. Um dos pontos mais importantes da história do município de Marataízes, inclusive Itapemirim, uma vez que o rio Itapemirim desemboca ali no Oceano Atlântico, na Barra do Itapemirim. Então, fizemos essa indicação na certeza de que o governo do Estado terá a sensibilidade para que nós possamos preservar a história da nossa população. Na ordem do dia, 18 matérias foram apreciadas e 11 aprovadas. O plenário foi favorável à inclusão de dados sobre tipo sanguíneo e fator RH na carteira de identidade. Iniciativa do deputado Carlos Von. Do mesmo parlamentar, foram aprovadas a criação de cadastro estadual de praticantes de crime para contribuir com a redução de violência no transporte por aplicativo e também a proposição que obriga a inserção do símbolo mundial do autismo nos guichês e balcões de atendimentos prioritários. E de autoria da Comissão de Saúde da Assembleia, foi criada a Semana Estadual de Prevenção à Trombose. Nós temos vários fatores do sangue. Um dos fatores do sangue é a hemácia. A hemácia, quando ela acumula, ela para em algum vaso, especialmente em alguma artéria, ela pode começar a desenvolver um trombo. Um trombo é uma coleção de células, especialmente de hemácias, e que pode levar a alguma complicação. Esse trombo se soltar e for parar no coração, chegar nas artérias coronárias. Artérias coronárias são duas, uma anterior e outra posterior. Fala-se coronária porque em forma de coroa em cima do coração. Então, estou explicando isso exatamente para aquele que não estudou medicina, não tem a obrigação de saber isso. Então, a prevenção mais importante é você vigiar, fazer seus exames rotineiros, especialmente o exame cardiológico, fazer uma vez por ano, no mínimo. E que o cardiologista vai também ver como é que está a sua circulação de sangue. Você poderá ser encaminhado, se tiver alguma alteração, para um angiologista, que é o especialista em circulação de sangue. Então, na verdade, é isso, é você não deixar complicar e tomar providência dos primeiros sinais e sintomas. Ainda na sessão desta terça-feira, deputados repercutiram novos entendimentos do Conselho Nacional de Justiça sobre a polêmica que envolve o fechamento de 27 comarcas no interior do estado. O tema chegou a ser objeto de um decreto legislativo de iniciativa do deputado Ferraço, que pretendia assustar os efeitos das resoluções do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Houve a reunião do Conselho Nacional de Justiça
e que aprovou um novo ato normativo que vai permitir uma nova discussão sobre a manutenção das comarcas. Com isto, significa uma meia vitória. O novo relator pediu vista no processo e tudo caminha para uma vitória das comarcas, da Justiça, dos deputados de todo o Espírito Santo. É um caminho para continuar o diálogo, mas nós estaremos consagrados quando tivermos realmente, através desse amplo diálogo que a Assembleia Legislativa está participando, que não quer brigar com ninguém, que quer prosseguimento das 27 comarcas e que todos nós, deputados, sejamos os grandes vencedores desta luta em favor dos municípios. Um acordo de cooperação entre a Assembleia e a Associação das Câmaras vai ajudar na qualificação técnica de vereadores e de servidores públicos municipais. Capacitar para legislar melhor. Esse é o foco do termo de cooperação técnica, que vai permitir que a Assembleia Legislativa ajude as câmaras de vereadores dos 78 municípios capixabas. O acordo foi assinado pelo Parlamento Estadual e a ASCANVES, a Associação das Câmaras Municipais e de Vereadores do Espírito Santo. Além de cursos para vereadores e servidores do Legislativo Municipal, o acordo permite orientação técnica, que pode ser utilizada, por exemplo, para a revisão de normas internas que estão defasadas. Um sonho das ASCANVES está levando essa capacitação para os vereadores e servidores do Estado. É visto hoje que quase 70% das câmaras são de vereadores novos, né? São câmaras renovadas, então a gente busca levar essa capacitação para as câmaras dos 78 municípios do Estado do Espírito Santo. Um termo que vai colocar a Assembleia à disposição dos presidentes e dos vereadores e da parte legislativa das câmaras, fortalecendo toda a questão de reformulação de regimento interno, dando cursos de aperfeiçoamento, de trocas de experiências, enfim. É a integração do poder legislativo estadual com os poderes legislativos municipais para que a gente possa cada vez mais prestar um serviço de melhor qualidade aos municípios capixabas. Veja agora as matérias aprovadas pelo Colegiado de Justiça. A Comissão de Justiça aprovou o projeto de lei que estabelece penalidades às operadoras de planos de saúde que se negarem a cobrir os casos de urgência e emergência após as 24 horas de carência do plano. De iniciativa do deputado Capitão Assunção, o projeto prevê multa que pode chegar a mais de R$1 milhão e que ainda pode ser dobrada em caso de reincidência. O deputado conseguiu a aprovação de outra matéria de sua autoria na comissão. É o projeto que obriga a instalação de banheiros químicos adaptados às pessoas com deficiência em eventos realizados no Estado. As duas matérias seguem para análise das comissões de Saúde, Defesa do Consumidor e Finanças. Sindicalistas discutiram o trabalho nos tempos de pandemia e chamam a atenção para o número de trabalhadores mortos e o contingente de desempregados. O debate aconteceu em audiência pública realizada pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. A audiência pública virtual com o tema Condições de Emprego, Salário e a Realidade de Trabalhadores em Tempos de Pandemia foi proposta pela Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. Representantes de centrais sindicais e várias entidades ligadas ao trabalhador foram unânimes na avaliação de que a crise do emprego é anterior à pandemia. Antes da pandemia já tinha uma crise. O Brasil já tinha voltado para o mapa da fome, sabe? Então, a crise ela só potencializou uma situação precária que já estava acontecendo. E, para piorar, por pura insensibilidade e, na minha compreensão, crueldade desse governo, ele aproveita o momento da pandemia para a retirada de direitos. A professora de Sociologia e coordenadora da Central Sindical e Popular, CSP, com lutas, Patrícia Andrade, disse que a expectativa é passar da faixa de 88 milhões de desempregados. Em 2019, a gente já tinha 13 milhões de trabalhadores desempregados, né? Trabalhadores, boa parte, quase 40% da força de trabalho do nosso país já vive na informalidade, então são trabalhadores que, por óbvio, né, não teriam condições, né, de garantir vida digna numa situação de isolamento social, que ele vai ter que ficar em casa e tudo. Então, esse já era um cenário muito difícil. O que a PNAD aponta para a gente, né?
divulgado no dia 27, revela que a soma de desempregados, desalentados, subocupados, trabalhadores da informalidade chegará à casa de quase 88 milhões de brasileiros. Esse dado é muito sério, né? Que são trabalhadores que estão fora dos mínimos, das garantias, né? E como que se reverte isso? Se reverte isso reorientando a política, né? Reorientando a política é intervindo, de fato, né? Garantindo política pública que possa promover emprego, que possa promover a garantia dos direitos, que possa ter auxílio digno, né, como foi colocado aí já pela Cleomísio. Mas não é isso que a gente vê, não, ao contrário, a gente vê a intensificação de uma política ultraliberal que avança na retirada de direitos da nossa classe. O diretor do Sindipúblico, Irã Milanês, destacou que, além do problema do desemprego da iniciativa privada, há outra questão grave, a precarização do serviço público. Começou em 2014 com o impeachment da presidenta Dilma e no início do governo Temer, em que foi implementada uma agenda de precarização de direitos dos trabalhadores, relações de trabalho. É importante falar que os trabalhadores do serviço público estão na linha de frente ao combate à pandemia. E os serviços públicos, eles devem ser valorizados cada vez mais. Além disso, em dezembro de 2016, nós tivemos a aprovação do teto de gastos públicos, a PEC do teto de gastos, como já foi citado aqui pelos companheiros. E esse teto, ele limitou as despesas à média da inflação dos 2 últimos anos anteriores. Isso impediu, na prática, qualquer tipo de revisão salarial, de revisão geral anual, e a situação que a gente vive hoje aqui no estado do Espírito Santo é uma defasagem salarial que já ultrapassa a casa dos 30%. Se a gente considerar aí os últimos governos, Paulo Artung e Casagrande, os reajustes foram ínfimos, bem abaixo da inflação, e quando houve, né? A representante da Intersindical, Rita Lima, destacou que nunca houve tantas baixas em empregos formais por morte como no último ano. É muita gente em tão pouco tempo. Na categoria bancária, o crescimento foi de 176%. São as atividades financeiras, o setor das atividades financeiras. Aqui no Espírito Santo, 66,6% o crescimento de morte de bancários que estão na linha de frente. Só para dizer uma coisa assim, da nossa categoria, claro, sem ser corporativista, mas como ilustração. Só na Caixa Econômica, que é o banco eleito usado por esse governo para fazer propaganda de si mesmo, né, que estão pagando o auxílio emergencial, foram 79 mortes de março para cá. Para a deputada Irine Lopes, o debate em busca de soluções para minimizar os efeitos da pandemia é amplo e vai demandar muitos outros encontros. Aqui eu peço a sensibilidade do governador Renato Casagrande que retome o diálogo com as centrais na busca de soluções para os problemas que eles aqui colocaram em relação ao nosso Estado. Então, assim, nada como o diálogo para a gente conseguir chegar em algum lugar, porque assim como no restante do país, a questão do desemprego e da fome, ela está posta no Espírito Santo. Distribuição de mudas e exposição de fotos com alertas sobre os danos causados pelo plástico marcam Semana do Meio Ambiente na Assembleia. Para celebrar a Semana do Meio Ambiente, 2 ações realizadas na Assembleia chamaram a atenção de quem passou pelo Palácio Domingos Martins. As ações, voltadas para a conscientização sobre a necessidade de preservar e recuperar ambientes degradados, envolveram uma mostra crítica de fotografia e doação de mudas de espécies brasileiras. Entre as árvores que encontraram lugar para plantio em solo capixaba, ipê rosa, pau-brasil, açaizeiro, aroeira, sibipiruna, cacau, jamelão, acácia rosa, seringueira, pata de vaca e abricó. As mudas foram doadas pela Prefeitura de Colatina e distribuídas entre servidores e usuários do espaço Assembleia Cidadã. A outra iniciativa, a exposição fotográfica de pontos turísticos do estado, é formada por 6 painéis. As fotos coloridas retratam 2 momentos distintos, uma paisagem natural e a mesma paisagem dividida com o lixo gerado pelas pessoas. A exposição vai até o dia 11 de junho e pode ser vista no andar térreo e na subida para o Pilotis. Todos os anos a gente procura fazer uma campanha voltada para o consumo de plástico.
E esse ano a gente reforçou a nocividade do plástico mesmo depois de decomposto, com as nanopartículas e os microplásticos, né, que se tornam muito mais nocivos à saúde humana e encontrados, segundo pesquisa, inclusive na cadeia alimentar do humano. Então a ideia foi exatamente isso, reforçar que o plástico que a gente consome ele é ainda mais nocivo depois de decomposto. O evento foi realizado pela Comunicação Institucional da Assembleia em parceria com a CIP Rio Doce, a Comissão Parlamentar Interestadual de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. O trabalho é árduo. Nós somos uma formiguinha, é uma gota no oceano, mas sem dúvida nenhuma, com o cidadão, essa união, quem vai colher o fruto são os nossos filhos, os nossos herdeiros. E o panorama de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça, você que já está vacinado precisa continuar usando máscara. Assim você se protege e também protege os outros. TV Assembleia agora mais perto de você no canal 3.2, aberto e digital.